Boa noite a todos. Quando a Suzana passou esse tema para mim, aí eu vou falar que é para mim, porque isso aí não foi nem pro meu mentor, nada não, era para mim mesmo, sabe? E é muito interessante isso, né? Porque a gente estuda aquilo que realmente a gente precisa aprender, né? Aliás, normalmente não, a gente não estuda, mas é bom porque os mentores da casa mandam pra gente esses estudos que a gente deve aprender. E foi muito interessante ao longo da semana, que eu já vinha pensando sobre isso, a quantidade de situações que me levaram a tentar exercitar essa virtude. E quantas vezes eu me vi falhando. E aí eu fiquei pensando, estava até conversando com a Biga ali fora, eu falei assim, meu Deus, será que Deus me deu muito mais situações de desafio em relação à paciência essa semana? Ou sou eu que estou mais alerta e estou percebendo a minha dificuldade, né? E eu cheguei à conclusão que é porque eu estou mais alerta, né? Porque as dificuldades sempre existem, elas sempre vão vir em nossa direção, no intuito de fazer o quê? Que a gente se fortaleça. Porque às vezes são pequenas coisinhas do dia a dia que fazem o teste de você ver se você consegue ultrapassar aquela dificuldade. E, na verdade, está te fortalecendo para os grandes testes na nossa vida que também existem, né? Ou, de alguma forma de você reequilibrar com o passado que a gente cometeu equívocos em outras vidas ou nessa mesma. E, então, de base disso, a gente vai começar falando um pouquinho, primeiro, sobre virtudes da alma, já que o tema é virtude da alma, em particular, depois a gente vai falar sobre paciência. Bom, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6 de Perfeitos, eles falam para a gente o que é a virtude. Então, a virtude, no mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem um homem de bem. E tem lá um item também falando só sobre o homem de bem. Que características são essas que nós deveríamos desenvolver dentro de nós para atingir essa condição? Eles vão descrevendo e até no final eles falam, não, a gente não descreveu tudo aqui, mas se vocês já começarem a fazer o que está aqui, vocês estão no caminho certo, né? Então, basicamente nós temos que ser caridosos, nós temos que aprender a amar, nós temos que aprender a ser caridosos sem exigir nada em troca, porque quantas vezes nós ainda damos a alguém e esperando algo em troca. E quando aquela pessoa não te dá pelo menos um reconhecimento, um obrigado, a gente se sente ofendido por isso. Quer dizer, não foi uma coisa realmente sincera, gratuito que a gente está ofertando, né? É uma barganha que às vezes a gente vai levando ao longo da vida para ver se a gente pode colher benefícios para nós. Enquanto a gente se esquece que os maiores benefícios vêm do Pai, quando Ele nos dá essas oportunidades de quê? De crescimento, de entender o próximo, de reconhecer o outro, o nosso irmão, filho do mesmo Pai. E a gente se esquece um pouquinho disso, né? E aí, é perguntado a Emmanuel, no Consolador, se a virtude é concessão de Deus ou é aquisição da criatura? É alguma coisa que a gente tem que fazer um esforço para conquistar? É uma coisa que Deus nos dá, né? Então a gente começa a pensar um pouquinho sobre isso, porque a gente sabe que a gente tem as virtudes em germe dentro de nós. Deus coloca dentro de nós a capacidade de quê? De realizações, né? Nos dá a capacidade de descobrir dentro de nós de progresso, a capacidade do progresso, que devemos fazer despertar dentro de nós. E aí ele responde, a virtude é sempre sublime e imorredora a aquisição do espírito nas estradas da vida, incorporada eternamente aos seus valores conquistados pelo trabalho no esforço próprio. Então é conquista. Aquilo que a gente conquista, a gente não perde. Aquilo que a gente realmente conquista, a gente não perde. Porque essa é a lei do progresso, né? Que nos faz ir adiante. Já pensou se a gente conquistasse alguma
coisa, a gente tivesse começado do zero, né, a gente ia ficar bem desanimado. Então Deus não faz isso. Deus fala, vamos lá, o que você fizer de esforço próprio é teu. Você vai desencarnar e vai levar com você. E muitas vezes não parece isso, né? Principalmente nesse tema que a gente vai falar de paciência. Às vezes a gente se pega e fala, nossa, mas eu achava que eu era paciente e não sou. Mas é porque, na verdade, é um conjunto de situações, né? No caso da paciência, é paciência com as pessoas, consigo próprio, com situações, né? Até com seres inanimados. Eu tenho uma relação, por exemplo, de amor e ódio com impressora. Então, eu acho que eu tenho vontade de jogar a impressora fora, longe, porque ela não responde àquilo que eu quero. Então, você vê que é coisa de doido, como é que a gente perde paciência com o objeto, né? E, de repente, numa outra situação, no trânsito, eu tenho uma paciência muito tranquila. Então, as conquistas, elas são em vários aspectos. Então, às vezes, por isso que parece um pouco que a gente não conquistou. Mas não, a gente vai conquistando devagarinho. Bom, tudo aquilo que exige mudanças, né? Tudo aquilo que exige crescimento, na verdade, exige que de nossa parte a gente aceite o quê? A mudança. E a mudança é algo inquestionável nas nossas vidas. Seja porque nós queremos, desejamos, seja porque essa lei é uma lei divina, que é que todos nós, e todo o planeta, enfim, todas as coisas, elas estão submetidas às leis divinas. E uma delas é exatamente a lei do progresso. Então, para a gente crescer, para a gente adquirir novos hábitos, para a gente adquirir novas virtudes, uma das coisas que a gente tem que estar disposto, predisposto, é a mudança. Mas toda mudança, como tem aquelas voltinhas ali, elas exigem de repente uma certa turbulência, porque a gente sai daquele estado que nós conhecemos, que nós dominamos, que é confortável para a gente, né? Então a gente tem que passar por determinadas situações que vão nos abrir outras oportunidades de crescimento, mas não é fácil. Então a gente tem que estar disposto a percorrer aquele caminho, mas sempre numa direção positiva. E aí a gente falou agora um pouquinho, né? A nossa mente, ela está acostumada a querer o equilíbrio. Aquilo que eu conquistei, aquilo que eu conheço, aquilo ali é fácil para mim. A minha mente consegue já perceber que com essas minhas atitudes que eu tenho hoje, com esses meus pensamentos que eu tenho hoje, eu sei qual é o meu futuro. É previsível o futuro. Então, se é previsível o futuro, eu me sinto confortável. Na medida que o futuro começa a ser imprevisível, eu começo a ter ansiedade, a bater o coração. Será que eu vou querer isso? Será que eu vou ser capaz de conquistar? Então não, peraí, eu vou me manter na situação que eu estou aqui. Será que eu vou continuar dando mais um passo à frente? Será que eu levanto mais essa corda? Então a nossa mente tende a nos puxar, como a lei da gravidade, né, para baixo. Enquanto que a lei do progresso nos impulsiona para frente, né? Então a gente está entre essas duas forças que atuam dentro da gente, né? Uma é a lei do progresso, que é nos impulsionando, nos estimulando a mudança, e a outra são essas estruturas que a gente veio construindo ao longo das nossas vivências atuais e anteriores, que falam o seguinte, ó, peraí, vamos ficar onde estamos, é um terreno conhecido. E a gente está sempre no meio dessas duas forças. Tinha até um estudo de um psicólogo americano, que eu esqueci o nome, eu não abri aqui, mas enfim, que ele fala exatamente dessas duas forças, e ele fala, por exemplo, das estruturas mentais, que é um princípio biológico que a gente tem, que todos os seres vivos têm, é de manter esse equilíbrio, é retomar o equilíbrio. Então ele até dá um exemplo, por exemplo, de você, quando está andando de bicicleta, que aí você vai caindo para um lado e você automaticamente puxa para o outro lado para poder manter o equilíbrio. Então ele tem esse princípio biológico que se chama homeostase. Se é um princípio biológico, fisiológico, né, estamos inseridos nisso também, sofremos essa influência. Então como é que a gente faz
para a gente perceber essas duas forças e mesmo assim a gente continuar seguindo, né? Então, a gente começa a observar assim, as situações da nossa vida. A gente pode ir subindo direto assim, ou a gente pode ir subindo por escadinhas. Essas escadinhas, essa escadinha entre que você tem uma paradinha ali, te permite observar o que aquelas mudanças estão te influenciando nas suas ações, né? Nas suas reações, nos seus sentimentos, nos seus pensamentos. E dá para você ir, se adequando um pouquinho. Na medida que a gente vai querendo, não, vamos embora, eu decidi, agora vou mudar da noite para o dia e uma mudança radical. Quando a gente começa com essa decisão de mudança radical, às vezes a gente não acompanha, né? O nosso processo emocional não acompanha essas mudanças. E a gente acha que está tudo errado. Não consigo e eu desisto, eu paro. Porque o esforço é muito maior do que a minha capacidade ainda atual de interiorizar essas mudanças. Então a gente precisa, ao mesmo tempo das mudanças, ter a coragem de se lançar a um mundo novo, às expectativas novas, a ações novas, e ao mesmo tempo a gente depois dá uma paradinha para avaliar isso, né? É igual que chega no final do dia, o que foi que eu fiz esse dia? Fiz alguma coisa que podia ser melhor do que ontem? O que eu vou poder fazer amanhã? A gente tem que dar uma paradinha para avaliar isso tudo, né? Para a gente poder se sentir fortalecidos e cientes de todas as consequências das nossas decisões. E aí no Livro dos Espíritos fazem a seguinte pergunta, Kardec faz: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? E os Espíritos dizem que sim, você frequentemente com pouquíssimo esforço. O que falta realmente a nós é a vontade. Então, o homem sempre poderia vencer pelo esforço próprio e não deixar para o outro a mudança que deve ocorrer dentro de nós, né? Então, mas a gente tem que ter o quê? A vontade. Direcionar a vontade para realizar essas mudanças. E aí Leon Denis ainda fala o seguinte: o princípio de evolução não está na matéria, está na vontade. Então a evolução ela acompanha a lei do progresso, que Deus é uma lei divina. Mas quem faz com que ela caminhe é a nossa vontade e a vontade do Pai. Quando nós nos submetemos a essa vontade do Pai, nós nos harmonizamos com as leis. E aí tudo é muito mais fácil, muito mais tranquilo. Então devemos buscar dentro de nós essa vontade, mas não a minha vontade. Não achar que eu sei tudo. Não achar que eu posso tudo sem o Pai, né? Então a gente tem que confiar que tem alguém maior junto da gente. Quando a gente confia e tem essa fé, que tem algo maior nos ajudando, nos incentivando, nos dando a mão, a gente se sente mais forte. E a gente vai acreditando que a gente pode realizar aquela vontade daquele ser maior que nos ama, que nos quer que sejamos felizes. Quando compreendemos isso, nós nos submetemos à sua vontade. E aí fazemos com que a nossa vontade potencialize cada uma das nossas ações. E aí tem uma historinha, que aí a gente vai começar agora a falar sobre paciência, né? Tem uma historinha de Meimei. Vou pegar uma colinha aqui para ver se eu vou esquecer. Que ela fala exatamente sobre paciência, classificando ela como um tesouro difícil de se achar, de se conquistar, né? Então ele começa falando sobre um homem que estava interessado em desenvolver dentro dele todas as qualidades do homem do bem, né? Todas as qualidades que ele dizia que podia iluminar mesmo dentro de uma lama. E aí pediu ao Pai a oportunidade de que ele pudesse desenvolver essas qualidades. E Deus concordou. Na primeira encarnação
depois desse papo com Deus, ele pediu então que ele compreendesse o exercício da beneficência. E aí ele reencarnou numa família abastada, ele fez a caridade material, um total desprendimento, e foi muito bem sucedido nessa primeira prova, que ele mesmo pediu. Aí depois ele pediu a do discernimento. Ele queria aprender as coisas. Ele queria saber olhar para o outro e entender as emoções que corriam no outro. Queria entender os relacionamentos humanos. E aí ele foi novamente atendido. Ele foi em umas melhores faculdades, aprendeu e entendeu como é que se processa tudo. E aí ele voltou. Numa terceira, ele pediu para que ele pudesse desenvolver os dons artísticos. Mais uma vez, mais uma oportunidade em que ele foi vitorioso. Ele veio à Terra, conquistou, foi um excelente artista, dominou a arte do som, da escrita, foi uma maravilha. Aí depois ele queria então o dom da simplicidade. E reencarnou numa família muito pobre, muito sem recursos nenhum, mas ele conseguiu ser feliz, fazer com que os outros fossem felizes, não murmurou, ele bendizeu a Deus por todas essas oportunidades, ele foi muito bem sucedido. Aí depois disso, ele ainda foi para a autoridade. Eu queria poder exercer a autoridade. E aí ele reencarnou mais uma vez, a família o apoiou, ele queria ser um juiz, estudou, foi um juiz magnânimo, amoroso, justo, correto e exerceu muito bem a sua função. Voltou para a espiritualidade e aí pediu que ele queria explicar as leis da vida para as pessoas que estavam com dificuldade de entender o seu progresso moral, seu progresso espiritual. E aí, mais uma vez, ele foi concedido. Ele veio na Terra, se tornou um excelente orador. Passou todo o conhecimento que ele veio adquirindo e ele conseguia passar isso com um brilhantismo. E aí, por último, ele pediu, então, que ele queria desenvolver a paciência. E aí diz assim, Meimei: enfim, realizadas tantas aspirações, rogou ao Deus o tesouro da paciência e, com a permissão divina, segundo afirmam delicados instrutores espirituais, até hoje, esse mesmo homem já voltou à Terra através de reencarnação a reencarnação, durante 800 anos. E quanto ao tesouro da paciência, nada conseguiu. Eu não sei em quantos anos eu estou, acho que eu já estou lá no 1000 e ainda não consegui. Porque é uma coisa muito difícil. Isso que é uma das virtudes mais difíceis de serem conquistadas, né? Porque você tem que olhar o outro, você tem que perceber que você tem que perdoar o outro, você tem que perceber que o livre-arbítrio com paciência, ele é muito bem exercido, mas quando não tem a paciência, você, né, num estouro, num rompante, você decide por aqui, você pode prejudicar a si mesmo e a tantos quantos te rodeiam. Então, a paciência é um tesouro difícil. E aí a gente vai pegar um pouquinho, o que é a paciência, a definição, né? No dicionário, é a capacidade que uma pessoa tem para suportar ou tolerar algo, alguém, sem se enervar, com resignação. Além disso, uma faculdade também pode ser uma faculdade de esperar algo. Então, esse é o dicionário que a gente já vai olhando assim e fala, nossa, é algo, parece que é difícil mesmo, né? Aí no Consolador, é sempre uma exteriorização da alma que realizou muito amor em si mesma para dá-lo a outrem na exemplificação. Então, tinha um ditado que antigamente falava assim, como é que é? Faço o que eu falo, mas não faço o que eu digo. Vocês já ouviram falar nisso? Como é difícil, porque até ditado virou, né? É difícil a gente se tornar um exemplo
Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Então eu falo o que eu falo. Faço o que eu falo, o que eu digo, mas não faço o que eu faço. É muito difícil, é muito fácil a gente chegar aqui e vir falar sobre a paciência. Vocês me veem lá no dia a dia o que eu faço sobre a paciência. É muito difícil. Oi? Se perde. Mas perder é aquilo que a gente não conquista, né? Se a gente conquistasse, a gente nunca perderia. Então a gente nunca pode dizer, né, que eu sempre falo, que eu sempre falava dos meus filhos. Ah, Rafael me tirou a paciência, Jaque me tirou a paciência, Rodrigo me tirou a paciência. Eles nunca me tiraram porque eu nunca tive. A gente não pode, né, deixar que o outro tire aquilo que você não tem, não é verdade? E então você primeiro tem que fazer um amor muito para dentro de você mesmo, né? Ser paciente com você mesmo. É sabermos em que ponto da evolução que nós estamos. Qual é o ponto que nós desejamos chegar. Qual é esse trajeto que devemos seguir. Mas com paciência, não com ansiedade, com tranquilidade, para que possamos ser exemplo para os outros. Principalmente dentro da nossa família, os pais com os filhos com os pais, os irmãos, nosso ambiente de trabalho, aqui na casa espírita, enfim, tantas oportunidades que nós somos dadas para exercer a paciência. É uma exteriorização, mas do que tem realmente lá dentro, é um reflexo do que deveríamos ter aqui dentro, né? Isso é uma construção, né? E aí no Evangelho diz que é um tipo de caridade. Não é isso? E resume tudo, né? A gente fala, o Evangelho vem e fala, é um tipo de caridade, né? É perdoar aqueles que nos foram colocados no momento que nos gera sofrimento, ou que vem testar a nossa paciência. A gente tem que perdoar, temos que aprender a enxergar o outro, a esperar o momento do outro. Muitas vezes a gente desenvolveu uma determinada virtude, mas o outro não. Mas nós já passamos por essa situação enquanto tiveram paciência com a gente. E só por isso a gente pôde evoluir um pouquinho mais. Então a gente tem que ouvir o outro, saber ouvir. Isso é um problema meu. Nossa Senhora. Não, marido? Olha, é uma coisa, porque ele fala e eu com aquela ansiedade para não perder o que eu vou falar, eu entro no meio, eu não deixo ele terminar de falar, né? Aí ele exercita a paciência dele para esperar ouvir o que eu vou falar. Enfim, é por isso que existem esses conflitos, para um ajudar o outro, né? Então, aprender a ouvir é uma coisa incrível. Às vezes eu me coloco, não, eu vou esperar ele terminar de falar, e não consigo. Mas não tem problema não, é um processo, né? Não é de um dia para o outro. E aí a gente se pensa, né? Que a gente estava falando dos níveis, né? A gente pode estar naquele mais escurinho, mais clarinho, mas mesmo assim dentro daqueles níveis está relacionado com várias coisas, como a gente falou no início. Pode ser com as pessoas, pode ser paciência conosco mesmo, pode ser paciência com as situações, né? Eu tive uma situação de ligar para o cartão de crédito que foi uma loucura. Eu exercitando, mas no finalzinho eu consegui perdê-la porque eu não conquistei. E foi quando eu desliguei, eu tinha acabado de falar com o Ivan sobre o tema, e chegou no final, eu falei, não acredito que eu fiquei esse tempo todo, eu vou ter que ligar de novo. Mas faz parte, né? Então a gente tem que saber que mesmo dentro de cada um desses níveis aqui, a gente está, né, desenvolvendo um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho acolá. Mas tudo aquilo que a gente conquistou, como a gente falou, a gente não perde. Então a gente só vai crescendo. A gente só vai crescendo. E a gente tem que ficar atento, né? Qual é a área da minha vida em que eu tenho que dar mais atenção a desenvolver essa paciência? Às vezes é comigo mesmo, né? Às vezes a gente é tão exigente e quando a gente erra, nossa Senhora, acho que alguém aqui, pelo menos uma pessoa deve ter aqui nessa sala que é muito exigente consigo mesmo. E quando erra, não se perdoa. Então, às vezes, eu tenho que me olhar melhor, me perceber como um ser perfectível, não perfeito.
perfectível, é um ser que vai construindo, que vai sendo vitorioso passo a passo. Ou é com alguém dentro de casa, ou é com uma criança que demanda ainda tanto cuidado, né, tanta atenção, ou um ser idoso que está ao nosso redor, né, um avô, um marido, uma esposa, ou um pai, uma mãe, enfim, que está juntinho ali da gente. Por que será? Por que será que a gente tem que conviver para a gente poder aprender a respeitar aquela situação, aquela pessoa? Nós também vamos chegar nesse ponto também. Então temos que aprender a ter paciência nesses diversos aspectos e identificar quais desses eu deveria dar uma atenção maior. E aí Emmanuel diz o seguinte: mas como é que é para desenvolver essa paciência? Para levarmos a efeito uma edificação tão sublime, necessitamos começar pela disciplina de nós mesmos e pela continência dos nossos impulsos. Devemos aprender que a disciplina antecede a espontaneidade. Muitas vezes a gente tem essa dúvida, né? Principalmente quando se fala sobre caridade. Eu só vou fazer a caridade quando eu sentir aqui dentro do meu coração. E às vezes a gente leva, séculos e séculos e séculos e a gente não começa, porque ainda não entrou aqui dentro. Mas a gente tem que exercitar com disciplina. A gente exercita, a gente faz, não porque é uma obrigação, mas porque a gente já entende que é um passo para a nossa evolução. Porque muitas vezes quando a gente fala assim, tem que, aí é que a gente não faz nada, né? Tem aquele ladinho nosso rebelde ainda que não permite a gente fazer alguma coisa porque a gente tem que, foi obrigado a fazer. Mas sim porque a gente já tem um entendimento do que é necessário para nós nos tornarmos felizes, do que é ser fiel a Deus. Porque se Ele nos criou com todo amor para o amor, nós temos que caminhar nessa direção. E quando nós nos colocamos nessa posição de filhos desse Criador eterno, desse Criador amoroso, fica mais fácil da gente entender que precisamos dessas mudanças, que precisamos alcançar essas virtudes. Mas podemos começar com a disciplina, como Emmanuel falou. Que a gente tem que começar a controlar os nossos impulsos. Na hora que você sabe que você vai falar algo que não deve, vamos respirar um pouquinho. É um recurso poderoso esse, você esperar pelo menos até 10, né? 1, 2, 3 não dá, mas até 10 dá para segurar, dá para entender que a gente começa a pensar qual vai ser a consequência do meu ato. Se eu não dou esse tempinho, eu não penso. Aí eu começo só a trabalhar com o emocional. E é muito difícil isso. A gente tem que parar, pegar o emocional e trabalhar um pouquinho com a razão, né? Então vamos deixar que a disciplina permita que a gente trabalhe a paciência. Vai chegar um determinado momento que essas ações com disciplina elas vão se tornar hábitos. No momento que elas se tornam hábitos, é muito mais espontâneo. Não é que não vai se tornar espontâneo, vai sim, mas com o tempo. Quando a gente perceber, inclusive, que benefícios nós estamos alcançando, a paz no coração que a gente está trazendo com essas nossas ações, com disciplina. Bom, aí a gente vai falar um pouquinho sobre o que é essa disciplina, né? E aí tem um videozinho aqui rapidinho que vai falar sobre um teste que fizeram em Stanford University com 600 crianças, beirando de 4 a 6 anos, em que eles eram colocados numa sala e era para testar a capacidade deles esperar por uma recompensa. Então era colocado um marshmallow para eles e era dito para eles, olha, se vocês conseguirem esperar 15 minutos, esperar até eu voltar para dentro dessa sala, você, em vez de ter você vai ter 2 marshmallows. Vamos ver um pouquinho? Como é que é aqui?
Bom, você vê como é difícil, mas olha só, poucos, logo em seguida ao início do experimento, se deixaram perder a paciência e comer logo, né? Agora, desses que ficaram, passou o tempo e continuaram tentando, apenas 1/3 conseguiu chegar ao final e pegar o segundo marshmallow. Mas o mais interessante é que isso foi feito esse experimento só para realmente saber como que elas conseguiriam lidar com essa condição de esperar para uma recompensa, né? Mas só que ao longo do tempo, esse psicólogo, a filha dele participou também, eram tudo filhos de professores e de funcionários da faculdade. E ele começou a ver que as amiguinhas da filha dela que tinha participado começou a acompanhar o desenvolvimento delas, principalmente no início na parte acadêmica, né? E aí ele foi vendo que a maioria dessas crianças que conseguiu, né, chegar ao final e conquistar o segundo marshmallow, eles tiveram um ótimo desempenho acadêmico. Além disso, depois ele acompanhou mais, isso foi em 72. Só que esse vídeo não é de 72, tá? Porque fizeram, né, ao longo do tempo, estão fazendo por aí outros experimentos. Mas ao longo do tempo, inclusive, viram que essas crianças se tornaram adultos, mantiveram essa capacidade, esse estímulo que elas tiveram enquanto criança, elas mantiveram isso enquanto adultos e são muito mais felizes. Tem muito mais características de sucesso. Então, a gente começa a observar que a gente ter o controle emocional é muito gratificante. Se a gente conseguir perceber o que a gente vai alcançar, né? E no nosso caso, é aquilo que Jesus falou, né? Vamos construir o reino dos céus dentro de nós. Esse é uma recompensa maravilhosa, mas que depende só de cada um de nós. Igual aqui com as crianças, só dependia de cada um.
e eles receberam a recompensa. Então a gente tem que perceber que a gente ainda, apesar que nós não somos mais crianças, nós podemos desenvolver isso. Tem um livro também, aquele do Goleman, que é outro psicólogo da inteligência emocional, que também fala lá num capítulo sobre esse período, até a puberdade, que existem umas áreas do nosso cérebro responsáveis por esse controle emocional, o autocontrole, que ele é um desenvolvimento mais lento. Ele vai até a puberdade para realmente estar amadurecido. E aí bate, né, também com a doutrina espírita, que diz da responsabilidade nossa como os pais de, durante esse período, darmos a melhor educação que pudermos dar para os nossos filhos, porque é um período em que eles, até os 7 anos, eles estão esquecidos das suas experiências do passado, estão bloqueadas essas experiências. Aos pouquinhos, ele vai tendo acesso a isso e vai se mesclando com aquilo que nós estamos colocando, né? Fazendo input nesse aprendizado deles. E aí ele diz, o Goleman, que nesse período a repetição do processo de controle emocional faz com que você realmente tenha muito mais capacidade de desenvolver isso quando adulto, manter isso quando adulto. Mas nós sabemos que nós temos também a lei do progresso. Não é só científico, não é só o fato que ele está falando que nesse período é mais fácil. É mais fácil, e aí a gente lembra que nós somos responsáveis. Nós somos responsáveis por nós mesmos, porque a lei do progresso está aí a nosso favor. Temos que juntar essa lei do progresso com a nossa vontade, com a nossa disciplina. E aí a gente trabalha essa paciência dentro de nós, esperando essa recompensa. A recompensa para nós mesmos. A recompensa de podermos nos enxergar como irmãos, porque fica tudo muito mais fácil. Dando e recebendo, não é isso? Então, essa recompensa desse mundo em que podemos nos chamar de verdadeiros irmãos é uma maravilha. Temos que nos ater a ela e saber que uma força maior está no controle disso tudo. E aí Jesus ainda falou: na paciência ganhareis as vossas almas. Quando ele falou isso, foi logo depois que ele falou sobre as várias dificuldades que os seus seguidores iam enfrentar, né? Vários tormentos, várias dificuldades, mas aí no final ele falou assim: olha só, mas na paciência ganharei as vossas almas, porque a paz é aqui dentro de nós. Quando a gente constrói essa paz dentro de nós, a gente consegue construir com a paciência. E aí a gente ganha as nossas almas. Nós nos tornamos senhores dos nossos destinos. E aí ganhamos as nossas almas. Temos que então procurar esse exercício diário, ficarmos alertas, porque as situações vão acontecer e a gente nem percebe. Nem percebe, porque são oportunidades de ouro que Deus nos dá diariamente, o tempo todo. E aí a gente tem que, no exercício, na repetição das ações, a gente transforma em hábito e a gente então conquista. E Jesus também falou, né? Todo mundo sabe: conhecereis a verdade vos libertará. Como que realmente a gente consegue fazer as mudanças nas nossas vidas? Só quando a gente olha para dentro de nós mesmos, de uma forma cristalina, e reconhecermos o que nós conquistamos até agora, o que nós somos até agora, o que devemos agir dentro de nós. Quando a gente busca com sinceridade essa verdade, ela vai nos libertar. E a verdade não só sobre nós, é uma verdade quando a gente compara com o quê? Com a verdade do Cristo. Porque esse é o nosso roteiro. O Evangelho é o nosso roteiro. Quando a gente começa a olhar dentro de nós, e se a gente está de acordo com essas leis divinas, aí sim a gente consegue perceber o que a gente tem que realizar dentro de nós. E isso é que vai nos libertar. E aí tem
um livrinho, Boa Nova, tem uma passagem que fala de Bartolomeu. E Humberto de Campos diz que ele é um dos seguidores mais assíduos do Cristo, desde o início das pregações lá no Tiberíades. E conta que Bartolomeu era muito triste. Ele se deixava envolver muito por essa tristeza angustiante. E Jesus, percebendo esse estado emocional desse seu discípulo, uma vez se acercou dele. Ele perguntou o que acontecia com ele. E Bartolomeu falou que ele não sabia explicar por que a tristeza dominava a sua vida. Mas que desde que ele começou a ouvir a palavra do Cristo, ele conseguiu, pelo menos, ter esperança num futuro melhor. Quando o Cristo começou a falar que o reino dos céus não está aqui, ele começou a perceber que, que bom que não está aqui, porque aqui é tanta miséria. Isso Bartolomeu percebendo, a percepção de Bartolomeu. Aqui tem tanta miséria, tem tanto crime, tem tanta maldade. Que bom que tem algo melhor depois. Então, Jesus, Senhor, essas palavras me enchem o coração de esperança, apesar de eu ainda não saber por que sou tão triste. E aí Jesus falou para ele, mas o Evangelho é a boa nova. E que boa nova não traz alegria? É muito bom que você continue com a esperança no seu coração. Mas perceba, não temos que esperar o reino de Deus lá nas alturas, no reino dos céus lá nas alturas. Se não fosse assim, eu não estaria aqui. Eu quero que o coração dos homens se encham de alegria, que eles possam se amar, que eles possam servir, que eles possam amar, que eles possam perceber que as dificuldades existem, que o sofrimento existe para todos. Mas quando cada um desse ser não se submete à vontade do Pai e quer exercitar a sua própria vontade, ele começa então colocar então o sofrimento na sua própria vida, em que ele vai ter que resgatar. Mas ao mesmo tempo existem tantas oportunidades que o Pai nos dá de reconhecer a beleza da sua criação, de reconhecer a capacidade que cada um tem, seja na hora da vigília, seja na hora do descanso, de poder servir, de poder ter uma boa ação. Perceba isso. E aí Bartolomeu, sensibilizado, tão envolvida por essas palavras, perguntou, mas mestre, os vossos esclarecimentos dissipam os meus pesares, mas o Evangelho exige de nós a fortaleza permanente? Será que a gente tem que estar sempre alerta? Ele exige isso de nós? Aí Jesus respondeu, a verdade não exige, ela transforma. O Evangelho não poderia reclamar estados especiais de seus discípulos. Porém, é preciso considerar que a alegria, a coragem e a esperança devem ser traços constantes de suas atividades em cada dia. Olha que interessante isso. Muitas vezes a gente fala, meu Deus do céu, será que para eu alcançar essa verdadeira felicidade é isso tudo que Deus exige de mim? E aí tem um outro psicólogo que escreveu um livro chamado Jesus, é o maior psicólogo de todos os tempos, em que ele fala isso, que Deus, ele não exige nada para a gente, para ele poder nos amar. Por causa que ele nos ama, é que ele nos incentiva a transformar. Então, essas oportunidades que Deus nos dá, no caso específico da paciência, que é que a gente está falando hoje, e claro, estendido a todas as outras virtudes, nós temos que reconhecer a magnanimidade do Pai. Reconhecer que Deus é infinitamente bom e justo. Que nada daquilo que hoje nós sofremos é por acaso. De alguma forma, nós solicitamos, seja para resgate
de nos equilibrarmos com as leis da vida, ou de uma forma de testar, será que nós já somos capazes de enfrentar determinada situação com serenidade, com calma, com paciência, de poder verificar que o outro ainda não está naquele momento de evolução e eu ter a paciência de ajudá-lo a caminhar, ao invés de criticar, ao invés de julgar, ao invés de cobrar. Nós temos que desenvolver dentro de nós essa capacidade sincera de amar o próximo, de servir, de sermos instrumentos do Pai, como Jesus nos ensinou, que aprendamos a amar como Ele nos amou. Que assim seja.